Você já parou para pensar por que o álcool é tão presente em todas as celebrações, encontros e momentos de descontração? Já se perguntou se existe algo mais profundo por trás dessa bebida aparentemente inofensiva? E se o que você chama de diversão, na verdade, for um disfarce para uma arma espiritual silenciosa? Estamos falando de algo que vai muito além de ressacas ou problemas de saúde. Algo que toca diretamente a sua essência, sua energia, sua conexão com quem você realmente é. E se eu te dissesse que o álcool, desde tempos antigos, nunca foi apenas uma bebida, mas sim um portal que pode te afastar da sua verdade mais profunda? Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua forma de ver o mundo para sempre. Ao longo dos séculos, o álcool percorreu um caminho silencioso, quase imperceptível, saindo dos altares sagrados para se acomodar nas gondolas dos supermercados. Mas o que poucos percebem é que essa transição não foi apenas física, ela foi simbólica, energética e profundamente espiritual. Lá atrás, muito antes dos bares, dos brindes e das ressacas, o álcool era reverenciado como um portal. Sim, um portal. Entre mundos, entre estados de consciência, entre o visível e o invisível. Era manejado por mãos iniciadas, por alquimistas que compreendiam seus mistérios, por sacerdotes que reconheciam seu poder de abrir a alma. A palavra álcool carrega em si um vestígio desse passado esquecido. Derivada do árabe álcool, originalmente referia-se a um pó negro usado para maquiar os olhos, acentuando o olhar, talvez simbolizando a visão além da matéria. Com o tempo, passou a descrever aquilo que era extraído, a essência, o espírito de uma substância. Daí, chamarmos bebidas alcoólicas de espíritos. E por mais que isso hoje seja apenas como um jogo de palavras curioso, é uma pista clara deixada pela linguagem. O álcool é, de fato, um extrator de essência, inclusive da sua. Agora, pare por um instante e imagine seu campo de energia como uma esfera luminosa, vibrante, uma membrana que te protege e te conecta ao que é mais puro em você. Quando o álcool entra em cena, ele age como um solvente sutil. Cria microfissuras, pequenas brechas por onde entram pensamentos, emoções e até presenças que não te pertencem. Isso não é uma alegoria esotérica, é uma observação repetida em diversas tradições espirituais, do xamanismo ao hermetismo, das escolas místicas orientais às práticas indígenas ancestrais. Todos alertam sobre a mesma coisa. Ao alterar seu estado de consciência sem tensão clara, você se abre a influências que não sabe nomear. E pior, acredita que são suas. Já sentiu aquela sensação de arrependimento profundo após uma bebedeira? Aquele peso inexplicável, como se tivesse se afastado de si mesmo. Talvez não fosse só ressaca física. Talvez fosse sua alma tentando voltar ao corpo. Mas a sociedade moderna, sempre apressada e faminta por distrações, pegou esse antigo sacramento e o transformou em produto. Envelopou em rótulos chamativos, adicionou slogans e convenceu gerações de que beber é sinal de liberdade, diversão, pertencimento. O que ela não diz é que há um custo. E não falo aqui apenas do fígado ou da carteira. Falo da sua capacidade de sentir plenamente, de estar presente, de discernir o que é real do que é ruído. O álcool anestesia, apaga pontas sensíveis, embaça percepções. E nessa névoa, você pode até achar que está mais solto, mais sociável, mais corajoso, mas, na verdade, está menos você. E se tudo isso for verdade, o que mais estamos naturalizando sem perceber? O que mais foi esvaziado de seu sentido original em nome do consumo? A reflexão vai além do copo, vai até a raiz das escolhas que fazemos todos os dias. Porque, no fundo, essa não é apenas uma conversa sobre álcool. É um convite para olhar com mais clareza para tudo que colocamos dentro de nós, sejam líquidos, ideias ou emoções. E talvez, ao resgatar o espírito das coisas, possamos também resgatar algo essencial que ficou esquecido dentro da gente. Algo que, até agora, talvez você não soubesse que estava tentando voltar. Você já parou para pensar que o álcool não é apenas uma substância química que altera seu estado físico? Ele é, na verdade, um silenciador de almas. Uma espécie de véu invisível que cobre sua essência, abafando aquela voz sutil que vem de dentro, aquela que você mal consegue ouvir quando tudo está barulhento demais por dentro e por fora. Desde pequenos, fomos condicionados. Não foi uma escolha, foi uma programação.
A cada brinde em reuniões familiares, a cada herói de cinema com um copo na mão, a cada risada falsa em comerciais de cerveja, fomos ensinados que beber é o passaporte para pertencer, que é o acesso direto à coragem, ao amor, à diversão. Mas, e se essa história estiver ao contrário? E se o álcool não for a ponte, mas o abismo? Imagine-se como uma antena, dessas bem altas, que alcançam o céu e recebem sinais do invisível. Quando você está em clareza, conectado, a frequência é limpa. Você capta orientações, intuições, aquele tipo de sabedoria que não vem da mente, mas da alma. Agora pense no que acontece quando o álcool entra em cena. Ele é como um chiado persistente, um ruído que distorce sua sintonia. A mensagem ainda está sendo enviada, mas você já não consegue decifrá-la. É sutil, mas profundo. O álcool ativa o que há de mais instintivo em você, o chakra básico, ligado à sobrevivência, ao prazer imediato, ao corpo. E, simultaneamente, fecha a porta do chakra coronário, aquele que te conecta com o que transcende, com o divino. Você não sente isso como um corte brusco. Sente como um prazer, como um relaxamento, como uma fuga que parece um abraço, mas é desconexão. Você já se perguntou por que precisa de álcool para se soltar? Para rir alto, dançar sem vergonha, falar o que sente, abraçar sem travas? E se a resposta não for fraqueza ou timidez, mas simplesmente esquecimento? Esquecimento de como acessar essas coisas por si mesmo, sem atalhos químicos? Talvez, em algum ponto da jornada, você tenha perdido o mapa do caminho interno. Talvez ninguém tenha te ensinado que a coragem mora dentro do peito e não dentro do copo. Que a conexão verdadeira não precisa de estimulantes. Ela floresce no silêncio, na presença, no coração aberto. E aí? Quando tudo isso se revela, você começa a perceber que a liberdade que o álcool promete é, na verdade, uma ilusão. Porque a verdadeira liberdade não depende de nada externo. Ela nasce quando você se lembra de quem é, sem filtros, sem máscaras, sem anestesias. Mas claro, isso é só o começo. Porque a pergunta que realmente importa ainda está por vir. O grande truque do álcool é parecer um aliado. Ele chega com aquele sorriso disfarçado, se instalando como quem não quer nada, prometendo conforto, coragem e alívio. É como aquele amigo que sempre aparece nos momentos de fragilidade, mas que, no fundo, está ali para reforçar uma mentira perigosa, a de que você não é suficiente por conta própria. Ele te convence, com o tempo, que a alegria está do lado de fora, que a leveza depende de um copo na mão, que a festa não acontece dentro, mas só quando você está anestesiado. E assim, sutilmente, o álcool não vicia pela bebida em si, mas pelo que ele promete devolver. Uma versão de você mesmo que, em algum momento da vida, foi escondida ou rejeitada. Talvez a dependência mais silenciosa seja essa, a de se sentir, finalmente, livre para ser quem se é, sem filtros, sem desculpas, sem aquela autocensura social que nos ensina a vestir personagens desde cedo. O álcool sequestra essa liberdade e passa a revendê-la em goles. Cada vez que você volta a beber, não é pelo sabor, é pela esperança de reencontrar aquele pedaço seu que o mundo te fez esquecer. E o mais engenhoso disso tudo é que a cultura também colabora. Filtrada por comerciais brilhantes, filmes inesquecíveis e músicas que nos tocam fundo, a ideia é martelada. Beber é pertencer. Beber é fazer parte do grupo, da celebração, da vida que vale a pena ser vivida. Não beber? Um ato de rebeldia silenciosa. Uma escolha que pode ser confundida com isolamento, rigidez ou até arrogância. Mas se for justamente o contrário, e se o verdadeiro gesto de coragem não for levantar o copo, mas colocá-lo sobre a mesa, e se o que mais assustar as pessoas não for você estar fora de controle, mas completamente presente, lúcido, com os olhos firmes, o coração aberto, sem precisar de muletas para acessar o que sempre foi seu, pode ser desconfortável, claro. Afinal, é preciso olhar para as feridas sem anestesia. É como atravessar um deserto sem promessas de atalhos. Mas é ali, na secura da lucidez, que você começa a ouvir uma outra voz. Mais suave, mas verdadeira. Uma voz que não te exige performance, nem euforia. Uma voz que diz: você já é suficiente, já tem tudo o que precisa. E talvez, nesse processo de reencontro, a vida comece a ganhar um sabor diferente.
menos explosivo, mais profundo, menos instantâneo, mais autêntico. Porque estar sóbrio não é apenas não beber, é estar inteiro. E isso, em um mundo que nos fragmenta o tempo todo, é um dos maiores atos de resistência. Mas por onde começa esse reencontro? Como recuperar aquilo que o álcool nos fez acreditar que estava perdido? Talvez a resposta esteja em algo que nunca nos ensinaram a buscar. Todas as tradições espirituais são unânimes em algo essencial: proteja sua energia. Não como quem ergue muros de medo, mas como quem reconhece o valor sagrado da própria alma. Seu campo vibracional é como uma membrana viva, sensível, que filtra o que entra e o que sai. Ele é a sua fronteira espiritual. E como toda fronteira, precisa de presença para ser mantida. Sem presença, você perde a guarda. Sem guarda, qualquer coisa pode atravessar. Álcool, uma palavra simples, socialmente celebrada, culturalmente aceita. Mas por trás do brinde e da gargalhada, se esconde algo mais profundo. O que exatamente o álcool faz? Ele abre, relaxa as defesas, amortece a vigília. Dilui ao senso de io. E isso, para muitos, é prazeroso, mas também perigoso. Quando você se embriaga, não está apenas perdendo o controle do corpo. Está, em níveis sutis, abandonando o posto de guardião da própria consciência. Sua luz interior se apaga, mesmo que por instantes, e nesse breu, outras presenças podem se aproximar. Elas se alimentam da ausência e se aproximam silenciosas, como quem não quer nada. Rudolf Steiner chamou essas entidades de seres subnaturais, inteligências que não pertencem ao nosso reino da consciência clara. Os xamãs falam em obsessores, energias que se ligam a frequências de dor, medo, raiva e desamparo. Para outras tradições, são apenas pensamentos que ganharam vida. Pouco importa o nome. O que importa é o que fazem. Sussurram ideias que não são suas, estimulam desejos que não vêm da sua alma, te arrastam por caminhos que você não escolheria em estado de lucidez. A embriaguez, então, é menos uma questão de moral e mais uma questão de soberania espiritual. Não se trata de julgamento, mas de percepção. Já reparou como, após o uso excessivo, você acorda mais vazio, como se algo tivesse sido drenado, como se partes suas tivessem escapado sem aviso? Isso não é apenas ressaca, é uma desconexão real. Sim, o álcool abre portas, mas você sabe quem ou o que está entrando por elas. Está consciente de quem está ao volante quando você solta as rédeas da mente? Porque a verdade é que, no vácuo da consciência, outras vontades assumem o comando. E quando você retoma o controle, muitas vezes já foi longe demais. Esse não é um chamado à abstinência, é um convite à lucidez, a beber, se for o caso, com propósito, com rituais claros, com intenção presente, como os antigos faziam, como quem respeita o invisível. E talvez, só talvez, a verdadeira liberdade esteja justamente em não precisar de nada para se abrir, em descobrir que a sua presença, em estado puro, já é expansiva o suficiente, já é um portal. Mas sobre isso, falamos depois. Dizer não ao álcool não é uma renúncia, é uma lembrança. Um retorno silencioso ao que nunca deixou de estar dentro de você. Porque, ao contrário do que a propaganda vende, a sua alegria não está num copo. Sua coragem não mora num gole. Sua liberdade não se mede em mililitros. Talvez você já tenha sentido isso. Um desconforto sutil, uma voz que cochicha quando todos gritam. A sensação de que algo não encaixa mais. Que o prazer fugaz se transforma em ressaca existencial. Que a euforia comprada vem cobrando juros altos demais. E que, no fundo, você está sedento de outra coisa. Algo que não pode ser servido num bar. Algo que exige presença. Core Jam. E um tipo de busca que não se faz de olhos fechados. Porque a lucidez é o novo luxo. E, num mundo viciado em distração, estar desperto virou um ato de rebelião. Uma ousadia que não se veste de moralismo, mas de verdade. De uma verdade que incomoda. Sim, porque obriga a encarar o que tantas vezes tentamos anestesiar. Mas também liberta, porque no lugar onde antes havia fuga, passa a haver escolha. E isso muda tudo. A escolha de cuidar da sua energia como quem protege um jardim sagrado. De não mais negociar sua paz em troca de pertencimento.
de perceber que não está sozinho, mesmo quando parece. Existem caminhos, práticas, aliados, a meditação que silencia o caos, a respiração consciente que âncora, a natureza que ensina com seu ritmo, o yoga que reintegra corpo e alma, o reiki que costura as frestas invisíveis. Cada uma dessas ferramentas é um retorno à sua inteireza, um lembrete de que sua luz não está apagada, apenas encoberta. E, aos poucos, você vai percebendo que o copo perde sentido, que a promessa de alívio vira ruído, porque o que ele oferecia de forma artificial, você agora acessa em estado bruto, real, vivo. Você sente que a alegria não é mais uma espera, mas uma presença, que a confiança brota do silêncio interno, não do barulho externo, e que você, exatamente como está, já é o bastante. Mas talvez a maior revelação seja essa. Ao dizer não ao que te entorpecia, você está dizendo sim para algo maior, algo que ainda está se formando, algo que não tem nome, mas tem direção, e que, mesmo sem mapa, você sente que está no caminho certo. E se for justamente essa sensação de estar acordado, inteiro e presente que vai te levar ao próximo passo, talvez, sem você perceber, ele já tenha começado. A maior liberdade não é sobre ir e vir, é sobre não precisar mais fugir. Fugir de si, fugir do silêncio, fugir da intensidade que pulsa por dentro e que, por tanto tempo, te assustou. Ser livre é poder sentir tudo sem culpa, sem vergonha, sem anestesia. É rir até a barriga doer, sem medo de parecer bobo. É chorar como quem transborda uma represa antiga, sem se importar com os olhos vermelhos no espelho. É amar com a alma inteira, mesmo que doa. É celebrar sem se apagar. É dançar sem precisar beber. É ser você, cru, vivo, vibrante. O mundo tentou te convencer do contrário. Disse que a felicidade vinha com um brinde, que a alegria se encontrava no rótulo certo, na taça cheia, no copo gelado. Venderam o alívio como sinônimo de liberdade. Mas, no fundo, você sempre soube, a verdadeira felicidade não vem embalada. Ela não grita no meio da festa. Ela sussurra na paz de um domingo silencioso. Ela brota do encontro íntimo com a sua verdade. E essa verdade nunca esteve no fundo de um copo. Ela sempre esteve aí, dentro de você, no seu silêncio mais puro, no seu riso mais espontâneo, na sua lágrima mais honesta. Você atravessou sombras, enfrentou o desconforto, questionou suas verdades. E, agora, algo em você despertou. Você percebe que o álcool nunca foi o vilão. Ele era o disfarce, o sintoma, um pedido disfarçado de socorro, um paliativo para um vazio que não se preenche com líquido, mas com presença. A dor não era o fim, era o sinal. E você escutou, você sentiu, você escolheu diferente. Isso, por si só, já é um milagre. O verdadeiro desafio nunca foi parar de beber. O real desafio é se lembrar, todos os dias, de que você já tem tudo o que precisa para viver desperto, conscient, inteiro. Não se trata de ser perfeito. Se trata de estar presente, de escolher a lucidez, mesmo quando o mundo todo parece preferir a fuga, de aceitar que sentir é um privilégio, não um castigo, de entender que não é fraqueza pedir ajuda. Fraqueza é desistir de si. E se você chegou até aqui, você já renasceu. Pode não parecer, mas você já atravessou a noite escura. E, mesmo que o sol ainda não tenha surgido por completo, a alvorada está próxima. Dá para sentir no ar. Dá para sentir em você. Você está voltando para casa, para sua essência, para seu centro. Está reconstruindo um lar interno onde a paz não depende de substâncias, onde a alegria não precisa de estímulo, onde o amor é inteiro, porque começa em você. Agora, imagine-se caminhando em uma estrada de terra batida ao amanhecer. O céu começa a tingir-se de dourado. Cada passo que você dá ecoa como um lembrete. Você está vivo. Você está aqui. As cicatrizes estão aí. Sim, mas não te definem. São marcas de batalhas vencidas. São mapas do caminho de volta para si. Você não precisa mais se esconder. Não precisa mais fingir. Pode respirar fundo. Pode ser vulnerável. Pode ser forte do seu jeito, aquele jeito que acolhe, que ama, que permanece. Renascer é isso.
É ter coragem de olhar para trás com compaixão e para frente com fé. Então, ouça com atenção. O mundo precisa de você desperto, inteiro, autêntico, não apenas pela sua luz, mas pela permissão que sua luz dá aos outros para brilharem também. A sua transformação é um convite silencioso para que outros também escolham viver com verdade. Clique no link abaixo. Entre para a Insights Academy. Receba seu exemplar gratuito do Kybalion. Mergulhe, aprofunde-se, porque essa jornada é sua, mas também é de todos nós. O tempo da espera acabou. A hora é agora. E quando, um dia, você olhar para trás, perceberá. Foi nesse exato momento que tudo começou a mudar. E o que parecia ser o fim, era, na verdade, o seu grande começo.